palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Diácono Pedro, irmãos e irmãs, estamos nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, festa esta móvel. Bem sabemos que dia de São Pedro e São Paulo é no dia 29 de junho. Mas nós no Brasil temos o privilégio de trazer esta festa para a maior participação do povo, para bem viver esse mistério destas duas colunas da igreja. Ouvimos na primeira leitura, ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus que está em Cesareia de Filipe. Esta cidade é uma cidade que cultuava um Deus que não é o nosso Deus, cultuava o Deus Pan. Também em Cesareia de Filipe nós temos a nascente, a principal nascente do Rio Jordão, rio aonde Jesus foi batizado, iniciou a sua vida pública como um sinal perene a cada um de nós, também de retornar ao nosso batismo e sermos renascidos pela água e pelo Espírito. Ao olhar Jesus com seus discípulos nessa cidade, temos ali o início de tudo, de toda a igreja. Então Jesus faz a pergunta a seus discípulos: quem diz os homens que eu sou? E vocês? O que dizem vocês quem eu sou? Temos então neste momento uma grande profissão de fé de uma igreja que nasce junto a um lugar que era constituído e chamado como porta do inferno, porta das trevas. A confissão, a profissão de São Pedro mostra para nós uma igreja que derrota tudo, até mesmo seus inimigos. Uma igreja que derrota até o inferno, ao dizer que junto daquele lugar, uma igreja nova e verdadeira surge. Uma missão de sair e levar pelo mundo Deus que é a verdade. E esta é a coluna principal da igreja. Uma igreja que se fundamenta na verdade. Jesus vai dizer a nós, lá em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa igreja que nasce, essa igreja que foi também lá no Antigo Testamento, teremos um Deus que se faz coluna e então, ao ser coluna, aponta ao povo o caminho que deve passar pelo deserto. Na Sagrada Escritura teremos no Antigo Testamento Deus que se revela como sendo a coluna de fogo, que vai mostrando ao povo o caminho até chegar à terra prometida, clareando os seus passos. Então essa igreja é uma igreja que é coluna, tanto que lá ainda no templo teremos duas colunas logo à sua frente. A primeira coluna vai ser chamada Iaquim, que quer dizer solidez, firmeza. Assim como Pedro, pedra, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E a segunda coluna, colocada na frente do templo, teremos então a coluna de Boaz, que quer dizer, nele está a força. É na minha fraqueza que sua força se manifesta. Essa é a fala de Paulo, onde busca, através de sua fraqueza, a grande fortaleza que é Deus, na sua missão e no seu anúncio do Evangelho. Ouvimos na primeira leitura esse relato tão misterioso de Pedro que está preso.
E ele, estando preso, ele é libertado pelo anjo de Deus. Anjo de Deus quer dizer a manifestação. Deus se manifestando mais uma vez a Pedro. E ao se manifestar, diz a ele: coloque sua cinta. Cinta é como o símbolo que o padre usa aqui em torno, então, dos rins, que quer dizer cingir-se totalmente, entregar-se totalmente. Pedro é aquele que se entrega ao colocar o cinto totalmente a Deus. E é interessante que o detalhe presente também na primeira leitura diz a ele: coloca as suas sandálias. Sandálias quer dizer seguir os passos de Deus. Pedro é aquele que tanto se entregou como seguiu totalmente os passos de Deus, sendo ele uma coluna luminosa em meio às trevas presentes de perseguição. Paulo é aquele que escutamos na segunda leitura, já no seu último discurso. Paulo vai dizer: combati o bom combate, mas guardei a fé. Paulo é a outra coluna da igreja, luminosa, de fé, que anuncia, através de sua humanidade e da sua história de conversão, a todos os povos. Mas não agora aos povos, o povo judeu, como assim Pedro. Paulo é aquele que anuncia a todos os povos pagãos, que não compreendem essa cultura de ter um único Deus à frente, mas um Deus que é onipotente, onisciente, onipresente e é a fortaleza para todo aquele e aquela que segue os seus passos. Ambos foram vencedores, um pela cruz, outro pela espada, e ao serem vencedores, são as colunas deste grande santuário de Deus. Nós também podemos ser colunas desse santuário de Deus, se seguirmos os passos de Deus, se nos entregarmos totalmente a Ele, reconhecendo as nossas fraquezas, reconhecendo as nossas misérias, como Pedro e Paulo assim reconheceram e se tornaram vencedores pela cruz e pela espada. Da cruz de Cristo nasce para nós a igreja. Do lado aberto de Cristo, que jorra sangue e água, lá nasce para nós esta nova igreja e os seus sacramentos. E nós recebemos da igreja esses sacramentos. E somos igreja cada vez que a gente se reúne para rezar. E poderemos ser mais e mais ainda igreja, se firmarmos nossos passos na solidez de Pedro e na fortaleza de Paulo. Por isso, irmão e irmã, a nossa caminhada, a sua caminhada, a minha caminhada como igreja, estou sendo coluna luminosa? Rezemos.